Boa tarde aí a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí ao segundo momento de hoje. De manhã nós tivemos o professor Tiago e agora nós temos a nossa colega de rede, Roberta Almeida, que aceitou gentilmente o nosso convite para falar um pouquinho da experiência dela enquanto professora nesses tempos de pandemia. Eu espero que seja uma tarde tão proveitosa como foi de manhã com o professor Tiago. Agradeço aí a participação de vocês por prestigiar a nossa professora da rede, que se dispôs a falar. Agradeço aí a gestora, né, que também disponibilizou a participação dela e que eu espero que vocês aproveitem bastante essa fala. Tá? Então, eu passo agora a palavra para a Marlos para falar um pouquinho da Roberta e depois a gente retorna no final. É uma boa palestra para vocês. Conforme a Vera falou, nós agradecemos a Geni, que é a diretora da Roberta, e agradecemos a presença da Roberta, da professora Roberta Fonseca das Chagas de Almeida. A Roberta, ela possui graduação em Pedagogia pela UERJ, é professora das redes municipais de São João de Meriti e de Nova Iguaçu, é especialista em dificuldade de aprendizagem, prevenção e reeducação, mestranda do mestrado profissional da Unigran Rio, em ensino de ciências. Agora eu vou passar a palavra para a Roberta e pedir a Vera que coloque os slides. Boa tarde para todos. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Roberta. Boa tarde, Roberta. Muita gente aqui conhecida, dá uma tremedeira, mas eu acredito que essa minha fala, enquanto professora hoje, vai ir ao encontro de vocês, colegas da rede, e algumas pessoas também que não são da rede, que são colegas meus do mestrado. Então, são os nossos anseios, são as nossas vivências. Então, eu acredito que vai ser uma troca, né? Eu não estou aqui como palestrante, mas sim como uma professora que vai trocar e dialogar com vocês. Eu aceitei o desafio e não tive nem tempo de falar não, porque se eu falasse não, seria como eu rejeitar uma oportunidade, que é como a Marília estava falando, que a CM está dando lugar de fala para o educador da rede e da escola onde eu estou inserida, de também estar favorecendo que eu possa agora representar a unidade e a rede nesse momento, que é a Semana do Brincar. Então, na Semana do Brincar, em plena pandemia, né, porque a pandemia não acabou, nós estamos nessa adaptação, né, tanto de planejamento quanto de estruturas emocionais. Então, hoje eu vou falar das nossas vivências, vou apresentar aqui o nosso trabalho em conjunto, o meu trabalho com as agentes educativas, com a equipe de coordenação, com a direção, porque o que a gente produz é um somatório das nossas vivências, das nossas falas, dos nossos encontros, dos nossos grupos de estudo. Então, é um pouco do que a gente viveu, está vivendo nesse ano de 2021, mas também um aprendizado do ano passado, porque uma coisa que essa pandemia vai nos trazer é muito aprendizado, né? Resiliência, empatia e tudo mais de benéfico que a gente pode extrair de tantos momentos difíceis que nós ainda estamos passando. Bom, deixar meu agradecimento aqui, né? Como eu já externei a toda a equipe por se mobilizar em fazer dessa Semana do Brincar uma semana de aprendizado, uma semana de troca com o professor, né? E também de respirar, né? Em muitos momentos a gente precisa se dar, se presentear com esse momento de dizer, eu posso parar e refletir a minha prática, eu posso parar e ouvir alguém falar, alguém que talvez tenha algo novo, ou faz o que eu já estou fazendo para saber que eu estou indo no caminho certo, ou alguém somente para dizer, eu
sei o que você está vivendo. Também pode ser isso também, e também outras configurações dessa fala de hoje. Então, eu agradeço, como eu já falei, todos os envolvidos, direto e indiretamente, para que eu estivesse aqui hoje, todos os colegas que me mandaram mensagem me apoiando, família, todos, não vou citar nomes, né? Mas, enfim, eu estou aqui vestindo a camisa, deixa eu ver se dá para ver, você Dias, porque Uhul! porque eu tenho orgulho realmente de fazer Show! parte da unidade de ensino que atende a creche e a pré-escola, né? Então, esse segmento, nós sabemos que é uma deficiência, assim, para abranger toda o nosso município, mas veste a camisa e honra e faz bonito para a nossa comunidade aqui de Parque Tietê. Eu sou moradora também aqui do bairro do Parque Tietê, da unidade Cetias. Bom, tá aí o primeiro slide, a construção do planejamento educacional em tempos de pandemia. E aí eu coloquei a foto de uma aluninha linda minha, Júlia Custódio, né? Todas as fotos que vão aparecer têm autorização dos pais, coisa e tal. E como olhar um rostinho de uma criança tão linda, né, usando uma máscara. Então, todo momento durante esse ano, mesmo no ensino remoto que nós estamos desenvolvendo, procurando desenvolver da melhor maneira, nós sempre deixamos aquele alerta de que é necessário de lavar as mãos, de ter o cuidado. Então, essa foto de abertura já traz para nós essa é a realidade que nós estamos vivendo e possivelmente vamos permanecer por algum tempo, porque não sabemos como se dará, né? Mesmo depois da vacina, precisamos continuar com os mesmos hábitos de cuidado, né? Porque está havendo mutações aí, está vendo tantas coisas que nos deixam seguros. Então, as crianças elas já estão vivendo isso. Então, que para nós tem que colocar na cabeça, eu tenho que lavar as mãos, eu tenho que trocar a máscara, né, a cada 2 horas, para suar e tal. A criança já está nesse movimento e eles estão, né, se adaptando super bem. O que demora para adaptar é o adulto. A criança, ela vai indo. Pode passar, Vera, por favor. Então, eu vou me apresentar aqui, né? Meu nome é Roberta, sou filha das Chagas de Almeida, eu tenho 38 anos de idade, sou casada com o Rodrigo Almeida, também é professor licenciado em matemática, sou mãe do Benjamin, tem 5 anos, que é aluno do CEDIAS, entrou no CEDIAS com 2 aninhos, e está vivendo esse momento de aulas remotas, e eu, como professor e como mãe de alunos, sei como é realizar as atividades, as brincadeiras, então eu posso falar dos dois lados. Já falei, trabalho no CEDIAS, e a nossa mediadora aqui do curso, a Marilis, já apresentou a minha formação em pedagogia na FEBEF, né, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, em Caxias, e depois eu me formei em 2005, em 2012 e em 2013 eu fiz o curso de especialização na UERJ, no Maracanã, e agora estou fazendo o mestrado na Unigran Rio, e está sendo uma experiência super incrível, voltar à sala de aula, me envolver em pesquisa, em leituras, e pretendo, né, desenvolver o meu trabalho, já estamos construindo, né, o projeto dentro da educação infantil, que não poderia deixar de ser, e ensino de ciências na educação infantil, e a gente também está tentando se adaptar com essa situação, né, pandêmica. Pode passar, por favor. Aí eu estou apresentando, essa foto está um pouco desatualizada, porque meu filho na época tinha 4 anos, mas eu gosto muito dessa foto porque representa um momento, né, que estava fazendo 1 aninho e foi tudo novo, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma família, uma nova construção de casal para pais agora. E por enquanto só tem o Benjamin, mas ele já está pedindo irmão, mas não está dando. A gente está procurando ver aí como é que vai ficar a situação em todos os aspectos possíveis, mas é um amor incondicional, né? Quem ama, cuida e família é tudo. Pode passar.
Então, nós pensamos nessa apresentação, falar um pouco, né, inicialmente, das dificuldades. As dificuldades de planejar em tempos pandêmicos. Então, eu não quis apresentar somente a dificuldade do professor, vou falar um pouquinho também da dificuldade do aluno, porque se nós, enquanto educadores, olharmos só para as nossas dificuldades, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente cruza os braços, arruma, dá um jeito e não avança, né? Se isola e deixa tudo para lá, ou a gente avança, ou a gente vai em frente. Mas fala um pouco do aluno. O aluno ele tem uma dificuldade, né, um entrave, que é a exclusão digital. Essa exclusão digital, por mais que nós possamos pesquisar, promover uma atividade super legal, interativa, se o meu aluno não tiver um aparelho de celular, um tablet, se ele não tiver uma internet legal, ele não vai ter acesso. E isso foge à nossa alçada enquanto educador, porque nós não temos como oferecer, né, esse recurso digital para o nosso aluno. Então, já começa daí a quebrar aquilo que, se ele estivesse na escola, nós acolheríamos a todos. Mas agora, infelizmente, quando chega para nós, professora, eu não tenho internet, eu não consigo carregar os vídeos, eu estava sem sinal, meus dados móveis acabam, expiram, eu pego a internet do vizinho que me cede, às vezes o vizinho muda a senha. Então, são várias configurações que, infelizmente, vai atingir em cheio o nosso aluno de 3 anos, de 2 anos, de 4, de 5, que vocês tenham, vocês também têm essas dificuldades, vocês também percebem, né? Tem bem relatos para vocês dessa exclusão digital e que isso acaba ocasionando a falta do aluno, né? A baixa frequência do aluno nas atividades. As famílias apresentam dificuldades também. E o que a gente vai fazer? Nós vamos compreender o aluno que está com dificuldade porque ele não tem um recurso tecnológico, tá? Mas também nós vamos apoiar a família que apresenta suas demandas. Professora, eu saio para trabalhar e não tenho não tenho outra pessoa para fazer esse trabalho. Quando eu chego, o aluno está cansado, eu só posso fazer finais de semana e postar no grupo no sábado ou no domingo, ou só posso postar à noite. Então, o responsável ele traz uma demanda. Eu não tenho 2 aparelhos, eu tenho que levar o meu aparelho celular e não tenho outro para deixar. Então, você vai ter, né? Nós vamos ter que apoiar e acolher essa fala e colocar-se no lugar do outro, porque se a gente não apoiar até onde a gente consegue, em alguns casos eu falei assim, olha, você fica no grupo para você ter ciência do que eu estou passando, mas eu posso adicionar uma outra pessoa, porque nós estamos trabalhando em grupo de WhatsApp, e alguém se prontifica a fazer esse papel, porque você tem que ir trabalhar, você não pode deixar de trabalhar para fazer atividade. E aí a gente acolhe do grupo vó, irmã, madrinha, quem se colocar à disposição para estar acolhendo e ajudando aquela criança nas interações, nas atividades que são propostas. A atenidade dos alunos. Então, para planejar no remoto, é muito mais complicado que você planejar no ambiente escolar. Porque no ambiente escolar você já está vendo, pela sua vivência, você sabe que vai dar certo, você vai fazer um teste, você vai pegar uma experiência, você vai tentar aplicar, adaptar para a sua realidade na sala de aula. Mas quando o aluno está dentro de casa, você não sabe como que são as configurações de família. Né? Se tem alguém para ajudar, se essa pessoa tem paciência, se essa pessoa está disposto. Aí você pede um material que não tem em casa e isso irrita profundamente o responsável, porque ele acha que você tem que saber que ele não tem aquele material. E muitas vezes, numa solicitação, ele já interpreta sabe, com aquela dureza, porque ele está vivendo momentos difíceis. Então, essa dureza, em algum momento, vai resvalar em alguém. E, geralmente, resvala no professor, que está pedindo coisas e coisas e coisas e coisas. Então, eu, enquanto professora, e enquanto estava ali com as minhas colegas, né, agentes educativas, nós procuramos sempre atentar.
ele só tem 3 anos. Então, não adianta fazer uma coisa muito elaborada, vai ficar muito lindo na foto, mas que foi a avó que sentou, foi a mãe que sentou e recortou. Então, procuramos adaptar, pensando na idade e também pensando que ele, nesse momento, está dentro de casa, às vezes com mais 3, 4 crianças, às vezes com um ente querido enfermo, com alguém que está assoberbado, atarefado, e etc. Então, a gente procura suavizar esse momento, trazer leveza para esse momento remoto, procurando compreender essas configurações que os nossos alunos estão vivendo. E nos momentos de insegurança, o professor, né, ele vai fortalecer aquele responsável que chega cansado, que chega inseguro, que tem alguém doente, que faleceu, e nós vamos amparar uma palavra, né, de compreensão, não só, ok, está justificado, e aí, está melhor? Como é que você está? Então, como você está, estima as suas melhoras, espero que tudo corra bem para sua família. Essas coisinhas que são tão simples, mas que têm muito significado. Eu costumo dizer que a gente deve fazer com o outro o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Então, às vezes, um beijinho, uma figurinha lá no zap, né, de coração, de anjinho, de fé, né, independente da crença religiosa, isso é um afago, é um fortalecimento. E teve muitos pais, sim, que falaram, eu não quero que quando voltar ele faz. E eu falei assim, dá essa oportunidade para o seu filho, garante esse direito que ele tem, porque o que a gente está podendo oferecer enquanto estrutura educacional é por via remota, através do WhatsApp. Neste momento é o que é mais seguro. Eu posso contar com você? Eu posso contar, mesmo que você não consiga fazer todas as atividades todos os dias, mas eu gostaria de saber que ele está me vendo, que ele está me assistindo, que ele está brincando do outro lado. Talvez você não conseguiu ir lá encontrar uma figura do alimento no dia da alimentação saudável, você não tinha encarte, você não tinha cola, você se aborreceu. Mas aí o que acontece? Tem responsáveis que já entenderam essa minha linguagem, aí grava o filho, conseguem colocar do celular para o computador ou para a televisão, que tem televisão que consegue passar, e coloca o filho para assistir. O Roberto está assistindo, ele está curtindo, ele está conversando com você, está batendo palma. E isso já é um retorno. Talvez não é o retorno que eu coloquei no planejamento, mas é um retorno de que meu aluno está tendo oportunidade de vivenciar aquilo que nós planejamos, mesmo, né, à distância, mesmo na educação que está sendo remota, está chegando para ele, mesmo com todas essas dificuldades e barreiras, que são N's, né? Eu apresentei algumas, são N's, mas está chegando nele. E quando chega nele, retorna para a gente com muita satisfação, com muita gratidão. E a nossa dificuldade enquanto professora, né? Eu falei que estou no lugar de fala aqui com vocês e fiquei muito feliz, né, de poder representar todos vocês da rede, todos os professores, só por isso mesmo, porque não tem nada além na minha fala. A minha fala está aqui para representar vocês. As minhas vivências são vivências que vocês já trazem e que vocês estão sabendo lidar. E quem não está sabendo lidar está aprendendo a lidar. É a inabilidade com recursos tecnológicos. Quem nunca, né? Quem nunca nessa pandemia teve que ir lá no YouTube ver como é que baixa vídeo, como é que edita, como é que usa o InShot, como é que usa o Kinemark, um negócio assim. E aí, nós tivemos que ter editores, nós tivemos que selecionar, não, esse vídeo tem 15 minutos, não dá, o meu aluno não vai assistir tudo. E aí a gente teve que procurar, investigar, aí encontramos canais, encontramos tanto trabalho lindo, né? Quando a gente olha um professor lá na frente, poxa, eu queria ser assim, eu queria dançar, eu queria fazer desse jeito, mas se você tentar, você consegue. Eu consegui,
não sabia mexer em nada. Gente, eu não sabia pegar um vídeo do YouTube e baixar no meu celular. Eu tive que fazer, e meu marido não dá confiança para mim, não. Ele não faz. Ele, ó, faz assim, 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 vai lá e eu fico batendo cabeça, quebrando, como fala, né? Tipo, catando milho, mas tá saindo. Tá saindo e tá ficando legal, porque eu tô vendo o retorno dos meus alunos, e enquanto equipe gestora também, a coordenadora pedagógica, a orientadora educacional, a própria diretora da GNI tem falado, né, da repercussão, né, dos pais, né, comentando no WhatsApp, no Face, quando encontra na rua, porque eu falei, sou moradora do bairro, né, da escola, então, vira e mexe eu encontro com os meus alunos no supermercado. Insegurança diante da exposição nas redes sociais. Nossa, gente, me deu calafrio. Eu falei, o quê? Eu vou ter que dar cara lá no Facebook, porque no passado a nossa unidade fazia os trabalhos, nós gravávamos os vídeos e colocávamos no Facebook da escola. Então, ali eu falei, pronto, vão pegar, vão fazer meme, vão fazer montagem comigo, eu vou virar a ridícula do ano. Não foi nada disso, eu tive que vencer o meu medo, a minha insegurança. E que se alguém falar, deixa eu falar. Cada um tem a opinião que quer, né? E expressa. Cada um bota para fora aquilo que tem dentro. Se a pessoa só tem crítica para falar, talvez ela não tenha nada construtivo, porque se ela tiver algo construtivo, ela vai te dar uma dica. Como ela não tem nada para construir, ela quer te detonar. Então, eu peguei esse medo, essa insegurança e avancei. E avancei, tive que me reinventar, tive que sorrir para as câmeras, tive que, né, buscar um movimento de alegria. Como eu vou apresentar uma aula para a criança? Bom dia, alunos. Hoje eu estou aqui, tá? Nós vamos falar sobre higiene bucal. Isso aqui não está motivando ninguém. Isso não é Jornal Nacional. Não, isso aqui é um ensino que está sendo produzido, né, para a criança trabalhar remoto, para a criança assistir remoto, você grava e a criança só assiste no outro dia. E às vezes pode acontecer no grupo de WhatsApp, eu estar falando áudio para a criança ali agora, né, fazendo um vídeo ali neste momento, vendo como está a interação do grupo naquele momento e interagindo com eles, né, de forma sincronizada, né? E isso é se reinventar. Isso é sair da sua zona de conforto. Porque na sua sala, né, nós estamos acostumados a nos vestir de palhaço, de Emília, de Maria Chiquinha, de tudo. Mas quando nós vamos para as redes, e isso vai para o WhatsApp do responsável, nós ficamos totalmente se sentindo vulneráveis, porque o que era só seu e do seu aluno, aquele momento mágico de troca, de interação, agora está exposto. Mas a pandemia nos trouxe isso, e é uma realidade. O ensino híbrido já está sendo em muitas redes uma realidade, né? Hora parcial, hora presencial, hora remota. E isso vai fazer um crescimento do professor e do aluno, né? Nós vamos crescer juntos, né? Não é só o professor que está se reinventando, as famílias estão se reinventando e os alunos também estão redescobrindo, né? E é muito bom, né? Se sentir um pouco artista. A professora está falando comigo aqui na televisão, no celular. Isso é muito legal, né? A gente invade a sala e eu tenho relatos de pais que falam assim, professora, ele não quer parar de vir. A gente quer assistir novela, a gente quer assistir jornal, e ele ainda está lá assistindo, vai ser repetidas vezes, a contação da história. E é isso, a gente acaba fazendo parte da família, aquilo que era, né, reservado, agora se tornou público, né, por meio do YouTube. Eu tenho colegas aqui que abriram canal no YouTube, deram o telefone para o responsável que não gostavam, tiveram que dar o telefone, ou então fizeram diferente, compraram 2 chips, um para o responsável e outro para a sua vida particular. Mas teve que mudar. Teve que agora ser uma professora hashtag youtuber. É a vida. Dificuldade de encontrar metodologias e estratégias para turmas de educação infantil. Então, nós tivemos que, ao encontrar cada dificuldade, encontrar também uma solução, buscar uma solução. E essa solução está na troca, no diálogo, no conversa, né, em busca mesmo, em pesquisar e criar.
Porque nem tudo que você quer falar, alguém produziu. Talvez alguém produziu, mas para uma turma de primeiro ano, com uma linguagem, com vários conteúdos, com vários sistemas, com várias classificações, e você quer enxugar aquele conteúdo e aquele vídeo pronto, mas aquele vídeo pronto que você pesquisou, você pode adaptar para o seu. Então, além de pesquisar, você tem que também criar. E esses vídeos autorais, essa forma, né, de linguagem que você sabe que o seu aluno vai entender, isso é muito rico. Isso fez você ir além daquilo que você já estava acostumado, que era um ambiente de sala de aula. E quanto crescimento, né? Apesar das dores, quanto crescimento nesse momento pandêmico nos empurrou, né? No meu caso, eu não fui conduzida para isso, não. Eu não queria, mas eu fui impelida para vai, você vai fazer, e a coisa está acontecendo, e a coisa está fluindo. Pode passar, Vera, por favor. Então, nós tivemos que usar muita flexibilidade no ato de planejar. Planejar significa você ter a intenção de. Ninguém ensina no acaso. Ninguém ensina, né, sem lógica, sem intencionalidade, né? Então, nós tivemos que pensar, ter a intenção de ensinar e flexibilizar esse ensinar por meio de uma aula remota. Então, como eu falei, no primeiro ano estava sendo via Facebook, uma exposição assim em massa, que quem enfrentou, né, aquela coisa toda de todo mundo curtindo, comentando, compartilhando, agora no WhatsApp tá muito fácil, né, na minha opinião, porque ali no WhatsApp é só o seu grupo, seus pais, o coordenador, né, que geralmente o coordenador está no grupo, não para fiscalizar, para somar. Então, ficou bem melhor. Então, esse ano a gente está nas aulas via WhatsApp, no nosso grupo, e, como eu já falei, tivemos que flexibilizar os vídeos do YouTube, que já estavam prontos para vídeos próprios, né? E isso foi um ganho muito grande para nós, enquanto educadores, porque a gente está acostumada a dar aula. E eu digo, até uma colega falou assim, Roberto, você vai contar a mesma história? Foi eu que contei, eu já tenho arquivos para anos e anos e anos de ensino, eu só vou remodelar, mas eu vou recontar, que eu achei muito interessante. Eu estou usando eu posso usar o material de uma colega lá do Paraná e posso usar o meu próprio. Que isso? Me dá esse direito. E ela começou a rir. Eu falei, você tem material, você tem bagagem, até para quando estiver no presencial, vamos ver o que a tia falou. Acho que seria interessante a gente sentar e se assistir. Porque a gente, nessa pandemia, a gente teve que... Nossa, gente, em primeiro lugar, eu não sei vocês, colegas de trabalho, quantas vezes depois vocês me falam, quantas vezes vocês gravam e apagam, gravam e apagam, grava e apaga. Eu cheguei no nível de que eu só apago 2 vezes, e agora vai. Porque é uma exigência que nós temos, que tem que ser perfeito, que não pode ter um ruído. Como não tem ruído externo, gente? Por isso que eu gosto aquele humorista, o Diogo, ele fala tudo que a gente vive. Na hora que tá gravando o vídeo, é cachorro, é papagaio, é periquito, é marido, é filho, é tudo. Então eu falei, não vou ficar gravando, porque eu não vou sair daqui. Eu preciso oferecer um trabalho de qualidade, mas eu também preciso me amar e não ficar louca, apagando tudo o tempo todo. E aí a gente criou um material de podcast. E essa palavra, assim, isso não é para mim, podcast, isso é coisa de artista, é uma coisa que não faz parte da minha realidade. Faz. Porque quando você faz uma pergunta e o seu aluno responde, quando você faz uma pergunta, em sequência você já interage, dá aquele espacinho, né? O que é isso? Que cor é que cor é esse chinelo? Aí você dá um espacinho, aí o aluno, você está calculando que ele está respondendo, acertou, é amarelo. Então, esse material arquivado que você tem, que eu deixo como dica, não apaguem, gente. Isso é material até para vocês levarem para uma pós, levarem para o mestrado, levarem adiante em cursos de formação aqui na rede, e aonde vocês estiverem, vocês levarem
esse material, esse retorno do aluno. Isso é muito, muito, muito legal. Muito legal. Tanto o material que vocês produzem, como esse retorno. Qualquer hora vira livro, tá? Vira revista, vira capa aí. Planejamento pensando no aluno no ambiente familiar. Isso aí eu já falei um pouquinho no início, né? Então, a gente pensou nessas configurações de família, de ambiente, de recurso material. Então, nós tivemos que flexibilizar, né? No primeiro momento, sempre a nossa diretora, né, a Geni, sempre colocava para nós, pessoal, vamos, peça o mínimo, não peça coisas que a criança tenha que imprimir, que o responsável não tem impressora, não tem material para imprimir. Um ou outro pode ter essa facilidade, mas a maioria não vai ter. E aí vai criar aquele constrangimento de quem fez a impressão, de quem não fez. Vamos explorar mais a oralidade, mais a fala, mais o brincar. Vamos procurar entender que nem sempre aquela família vai estar no melhor dia, no melhor momento, né? Eu tenho relatos de alunos, né, que tiveram enfermidades em casa, tiveram muitos problemas. Tem alunos que ainda não estão se adaptando ao horário do grupo, sempre posta atividade quando a aula já está lá no finalzinho, lá acabando tudo, mas a gente aceita assim mesmo, então posta no outro dia, sem problemas. E a gente vai tentando se moldar à necessidade do meu aluno. Não importa que a outra turma faz, tá, beleza, agora eu quero ver a minha turma, eu quero ver o meu aluno. Então, eu vou planejar pensando no que eu tenho, no que é real. O ideal é o ideal, eu posso alcançar, mas eu vou trabalhar com o que é real. Então, acredito que todas nós tivemos esses momentos, né? Esse misto de criatividade, de pensar muita coisa, mas depois se deparar com a realidade e falar, peraí, não vai ficar legal, isso não vai dar certo. Essa criança vai derramar tudo, essa criança vai fazer um auê dentro de casa, a mãe vai ficar louca e a gente já, peraí. E às vezes não dá certo nem com a gente na sala de aula. Eles querem, né, estar em cima, ver uma coisa nova, ver uma tinta guache. Gente, quando chegou aquele kit, vocês vão ver uma foto da criança explorando o material que chegou da prefeitura. Vocês vão ver. Pode passar, Vera, por favor. Planejar com base em quê? O que nos dá base para esse fazer pedagógico, para esse ensinar? Então, nós temos, né, a Cultivando, né, que é a proposta curricular da nossa rede, muito bem escrita, muito bem montada, embasada, né, aliançada à BNCC. Então, temos o recurso da BNCC, né, foi toda uma estrutura pensada e remodelada, né, no segmento da educação infantil. Tem ensino fundamental, mas a gente está falando da educação infantil. Então, ter esses documentos, ter esse material para esmiuçar, para olhar, mesmo que seja, né, em PDF no celular, ou que seja impresso, isso embasa o seu trabalho. Você não vai tirar do nada. Você não vai tirar porque viu no YouTube legal. Aquilo ali tem uma intencionalidade, aquilo ali tem uma estrutura, tem um segmento, tem uma seriedade, tem uma área de conhecimento que está abrangendo, tem um objetivo. Então, nós precisamos também ter conhecimento do nosso trabalho, até mesmo para quando a gente ouvir aquelas coisinhas de algum responsável. Ah, para que isso? Ah, só brincar, só brincar. E aí você ter uma fala, ter uma resposta embasada pedagogicamente, né? E todo mundo dá pitaco lá na cozinha, lá da cozinheira, ela manda todo mundo para correr, porque na cozinha manda ela. Quem entende do tempero do feijão, do arroz, é ela. Então, quando vierem também falar por que desse trabalho, você vai ter condições e base para poder falar com o responsável o porquê daquela atividade. Qual o objetivo, o que você procura que o seu aluno alcance com aquela atividade. Não é do nada. Não é do nada. Então, Cultivando, né, a BNCC, como eu falei, estão alicerçadas, né? Primeiro a BNCC e a Cultivando, né, embasada na BNCC, para diferentes áreas do conhecimento. É o que nós, professores, um pouquinho mais cascudinho, né? Vamos dizer assim, diferente de quem está se formando agora, 1 ou 2 anos, a gente, né, falava muito de disciplinas,
Então, tem áreas do conhecimento, abrangeu para áreas, e nessas áreas nós precisamos dar conta, né? Abranger também, mesmo remotamente, as linguagens, as ciências, os eixos, né? No caso da educação infantil, fala dos eixos estruturantes. Então, a gente vai passar algumas coisinhas aqui para vocês também. Garantia da educação remota é isso. Nós estamos com os nossos salários, graças a Deus, em dia. Então, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar remotamente. Então, para fazer jus àquilo que eu recebo e que é benefício para minha família, eu retribuo com o meu trabalho, com o meu suor, com noites acordadas assim, com finais de semana, mandando o filho para casa do avô, para eu poder gravar o meu vídeo, porque ele não quer deixar, mas eu estou garantindo para o meu aluno o retorno daquilo que eu recebo, que são impostos, né? São pagos com impostos e com investimentos. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos alunos na perspectiva do conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Esses dois campos aqui, os direitos de aprendizagem e os campos de experiência da BNCC, todas as nossas atividades, como eu falei, agora nós estamos muito mais expostos. Aquilo que era feito em sala de aula, que ficava ali, né, no secreto de você e seus alunos, combinados, as brincadeiras, as interações, agora está domínio público, né? Cada um vai lá. Eu, principalmente, eu não tinha como manter 2 anos de aula num celular. Não existe celular no mundo que suporta. Se tiver, eu não tenho dinheiro para comprar ele. Não tem condições. Então, eu tive que abrir uma... Como é que fala? No YouTube, eu abri um canal, jogar alguns vídeos para o YouTube, porque depois eu quero recuperar isso de alguma maneira. Coloquei no meu Face, que eu era daquelas que, não quero aluno no meu Face, não quero pai no meu Face, não quero mãe no meu Face, o Face é meu. Tive que abrir para poder arquivar essa riqueza. Um vídeo deles fazendo, eu contando, e, gente, tá lindo. Então, toda vez que a gente planeja pensando na criança explorar, na criança se expressar, na criança brincar. Mas vai brincar com quem, Roberta? É pandemia, acorda. Brinca com o irmão, brinca com a mãe em casa, brinca com a boneca, brinca com você, fala com você no vídeo. Gente, é muito difícil encontrar uma família que é filho único. Muito difícil. Então, sempre tem alguém em casa para que eles possam interagir, para que possa perguntar. Então, na nossa vivência de realidade, então ele vai conhecer a si mesmo e o outro. O outro seria o colega de sala de aula. Está mais difícil, porque no celular ele vai ter que conhecer. E tem criança que conhece o colega. De ver aquela chamadinha virtual, ele já sabe que é o amigo, ele já conhece a voz quando o amigo dá bom dia. E a gente pensa que não, gente, eles estão se conhecendo. Eles estão se conhecendo. Então, todo esse planejamento, embasado tanto na Cultivando como na BNCC, dá base para a gente fazer um planejamento rico, muito rico mesmo. Eu digo que essa semana do brincar, na minha experiência, ficou assim... repeteco, vamos ver a revisão, porque a gente está brincando de tudo. E o que a gente não brincou de fevereiro até agora? E já foram feitas várias atividades, então tivemos que reprogramar, porque a educação infantil é isso. E uma coisa, quando eu peço ao aluno, desenho livre, desenhe a pessoa mais especial que você tem, desenhe a pessoa que mora no seu coração. Mãe, não pega na mão, pai, não pega na mão, não rabisca junto, deixa ele rabiscar, deixa ele desenhar. Se sair células, tá bonito. Se sair cobrinha, tá bonito. Se sair rabisco, tá bonito. Tá tudo bonito, porque é a expressão dele, é o desenho dele, é o momento dele, não é o seu já passou. Mas tia, eu não conheço, não dá para ver, parece... Deixa, porque se tivesse na sala de aula, eu iria deixar. Aí você tem que explicar para a mãe, que tem que deixar desenhar sozinho, que tem que deixar segurar no lápis, não é para segurar na mão, e uma série de coisas que é o nosso trabalho.
é o nosso trabalho. Agora nós temos 2, né? Falar com o responsável, falar com a aluna. Pode passar, Vera, por favor. Então, essa matriz, esse diagrama, ele resume o que é cultivando e o que é a DNCC. No centro estão as nossas interações e brincadeiras, porque o fazer pedagógico na educação infantil não é trabalhar o lúdico, é ser lúdico, é envolver o lúdico o tempo todo. Então, não tem um dia do lúdico, não tem um dia da brincadeira, né? A semana do brincar, no meu modo de ver, é uma semana que você só vai compartilhar o que você já faz. Porque se você separa um dia para brincar, você não está na educação infantil. Conviver, brincar, participar, expressar-se. Então, foi muito rico. A minha turma, eu segui. Ano passado eu tinha 2 anos e esse ano 3. Então, ano passado eu contava a história e perguntava: você gostou? Gostei. Qual foi a história? Era uma frasezinha que quase você não conseguia entender. Agora, eles já falam com mais expressão, com mais entendimento. Alguns alunos se sobressaem mais na oralidade, mas nós damos oportunidade para que todos falem, né? E falamos com a mãe, pode deixar falar desse jeito, e nós estamos entendendo sim, e estamos compreendendo que eles também estão percebendo que a fala deles é importante. E eles não falam só da história, eles falam que eles estão tomando banho, eles falam que o cachorro está latindo, que o irmão está chorando, eles pegam e acabam no áudio falando um pouco de tudo que está acontecendo na casa. E é muito legal, porque eles estão se expressando. Mais para frente, nós vamos fazer um apanhado do eu, do outro, né, do nós, do gesto, do movimento. Então, nós vamos falar mais um pouquinho de cada campo de experiência, um pouquinho mais para frente, para a gente poder avançar. Tá bom? Pode passar, Vera. Eu coloquei aí um exemplo, né, um plano de aula, mas depois eu posso pedir para a Marilis disponibilizar nos e-mails ou no site, não sei se seria interessante, mas que esse é o modelo antigo, não é o modelo que chegou agora, não. E que nós pensávamos em todo o tempo da criança gravar áudio, da criança fazer um pequeno vídeo da sua expressão, da sua brincadeira, do que ele está percebendo. E nessa aula foi a semana de literatura, lá no CEDIAS, foi uma semana em abril, o CEDIAS abriu o livro do conhecimento. Então, a cada semana, nós trazíamos conteúdos que tinham a ver com literatura, com livro, com a linguagem expressa, da escrita, e nós optamos nessa semana específica, não dá para visualizar, a contação de clássicos. E foi muito interessante, porque a gente contou a história da Chapeuzinho Vermelho, foi até a nossa agente educativa Jaciara Dias, e a aluna foi no armário da mãe, pegou um gorro vermelho, se vestiu toda e pediu para a mãe bater uma foto. A gente não pediu. Não estava ali no nosso pensamento que a criança ia fazer isso. A nossa atividade era aqui qual é a cor do capuz da menina, da Chapeuzinho. Aí vem um vídeo que a criança escutava, né, o responsável. Agora, aí a criança tinha que falar vermelho. Beleza, ela viu a contação de história, ela ouviu a gente fez o fantoche. Agora pega um objeto vermelho na sua casa. Pode ser um brinquedo, uma tampa plástica, um chinelo, uma peça de roupa. A criança se vestiu inteira de chapeuzinho e pediu para não tirar uma foto. Então, tem coisas que vai acontecendo que a gente pensou e tem coisas que vão acontecendo que vão além do que a gente pensou. E isso é muito, muito, muito rico mesmo. Isso é muito gratificante para o professor. Vamos passar esse aí, que não dá para ler nada. Falar um pouco do nosso crescimento profissional. E isso, como eu falei, isso aconteceu com vocês também, né? Primeiro, nós vimos os desafios, e desafios existem para serem enfrentados. Porque se você não enfrentá-los,
eles se tornam cada vez maiores e te paralisam, né? Te colocam num lugar estático, sem movimento. E a vida é feita de desafios. E nós aprendemos, né, nos nossos grupos de estudos, nas nossas leituras pessoais, nas nossas fontes de fé, de energia, que é necessário a gente ter esse momento desafiante para avançar. Isso é ser resiliente. É quando a vida te provocar para que você se quebre, você se amolda, você se refaz. É aquele ditado, enverga, mas não quebra? É isso aí. O desafio chegou. Nunca se ouviu falar em trabalhar remotamente para educação infantil. Vocês estão loucos. Vocês não vão conseguir nada. Está perdendo seu tempo. Criança não vai entender nada disso, não, cara. Para de besteira. Quantas palavras negativas nós ouvimos, nossos gestores, nossos coordenadores ouviram, falando que não ia dar certo. E como está sendo totalmente diferente. Tudo bem, há crianças que não conseguem ainda, devido a condições financeiras, de ter um aparelho, de ter uma internet, coisas que nós já sabemos, mas onde o nosso ensino está conseguindo chegar, eles estão promovendo, sim, muitas aprendizagens. Então, diante dos desafios que essa situação pandêmica nos trouxe, eu tenho certeza que, enquanto educadores, cada um de nós está se movendo, está se moldando, está se reinventando, né? É a palavra do momento. Temos que nos reinventar, sim, sempre. E quando terminar tudo isso, nós vamos levar esse legado. A zona de conforto, já falei um pouquinho, porque a gente tinha nossa sala de aula e era nosso ambiente, né, favorito. Chegou ali, eu sou a princesa, eu sou a bruxa, eu sou a fada, eu vou dinamizar, eu vou mediar o conhecimento, eu vou provocar o meu aluno questionamentos e eu vou conduzir ele a aprender, a se expressar, a se conhecer. E agora eu estou num ambiente que é rede social. Para alguns, talvez nem saíram da zona de conforto, talvez vamos encontrar na rede pessoas que têm essa disposição, né? Essa predisposição de se expor, não tem dificuldade nenhuma. Mas eu falo enquanto eu, né? Falando da minha pessoa, para mim, essa zona de conforto que eu fui obrigada a sair, mexeu muito com o meu psicológico. Porque eu falei para vocês no início, eu tive que vencer os meus medos. E os meus medos estavam baseados nas minhas inseguranças. Porque os meus alunos, eles só sentem amor e carinho por mim. A insegurança vem do que o adulto vai falar. E o adulto, nesse momento, não me importa. Principalmente com quem não é da área e com quem não está vivendo as coisas que eu estou vivendo. Né? Se alguém zombar, lá tá imitando a Dona Aranha, subiu pela parede, ela é isso. Deixa falar, ó. Não deixa nem entrar por aqui e sair por aqui. Daqui mesmo já joga fora. Adaptação para aulas remotas, já falei bastante sobre isso, né? Nós tivemos que pensar como seria essa aula, né? Não pode ser uma coisa muito cansativa, tem que ser uma coisa alegre, uma coisa que traga energia, que traga atividade, né? Que o aluno possa trocar, né? Ouvir, depois fazer o quê? Ficar parado? Uma educação para as aulas remotas, mas que tivéssemos essa troca, né? E como desafio para nós. Ninguém aprende isso na faculdade. Nós fizemos uma especialização, gente, obrigatória. Fomos obrigados a se especializar nisso. O olhar atencioso, professor pesquisador, falei um pouco também disso, de que todos nós tivemos que ir no YouTube, pesquisar em sites, em blogs, né, e estar antenado com o que estava acontecendo no momento, porque não tem como procurar, principalmente para o segmento educação infantil, que é a base, né, da educação. Tem muitas pessoas que desprezam a educação infantil, mas a educação infantil é o alicerce, é onde nós preparamos os nossos alunos para, quando ele entrar no ensino fundamental, ele conhecer a si mesmo, ter autonomia, ter expressão, né, de ter lugar de fala, ter as suas
condições concretas, né, já estimuladas, ter aquele desejo de vivenciar coisas, de tocar coisas, de se expressar, de contar. Então, esse material, muitas vezes, não é tão fácil de encontrar, mas se a gente procurar, a gente encontra muita coisa legal de artigos, de blogs, de sites, de canais de educadores. Gente, eu fico maravilhada como alguns canais me abençoaram, principalmente na parte de montar e editar os meus vídeos. Eu, como falei, eu gravava e apagava, gravava e apagava. Então, tinha coisas que eu poderia aproveitar que estava no começo, teve uma interferência no final. E aí eu fui procurar como fazer para montar aquilo tudo e não perder o que eu queria fazer. No meio do vídeo, eu queria colocar uma imagem. Então, nós tivemos que pesquisar. E ainda bem que nós fomos avante, né? Não nos fechamos e, não sei. Nós fomos avante. Um smart, porque tem gente aí que já vai ser convidado para trabalhar na Globo, de que já está trabalhando com Avatar. Eu ainda não cheguei no nível do Avatar da tia Roberta, né? Mas tô lá, tô indo. O olhar atencioso ao aluno, né? Isso é muito rico. Professor de educação infantil, gente, parece um ser do outro mundo, né? Ele olha, tá abatido, tá tristinho. E a gente via isso no presencial, né? A gente olhava que o nosso aluno não chegou bem, estava com dor de barriga, estava febril, e agora a gente, pela telinha, pelo bom dia, tia, a gente já sabe que não tá legal, e a gente procura entender, procura saber, procura no privado o que está acontecendo. E isso é muito importante, esse olhar atencioso, né? Às necessidades do nosso aluno. Né? Eu estou dando aula para o aluno, eu não estou dando aula para o responsável. E eu gosto muito de, quando eu falo com os meus colegas, que a mãe vai auxiliar, ela não tem que fazer. Às vezes ela quer fazer porque ela quer postar bonito, mas eu quero ver a produção dele, eu quero ver a fala dele, e ela fica lá do lado, fala isso, não, pode deixar. E às vezes o aluno nos surpreende. Eu falei dos profissionais essenciais, eu falei, quem gosta do médico, quem acha que o médico é legal? É o meu aluno, não, tia, eu não gosto. Eu tenho medo dele, eu não gosto de ir no médico. Vivência, experiência dele, eu não sei o que ele passou, né? Se ele já foi internado. E aí a gente teve que conversar, mesmo ele não querendo e não gostando, o que a gente podia falar, o que ele podia entender daquilo. Mas foi a fala dele, não está certo nem está errado. Não tem que ter correto, não tem que ter nota. Tem que deixar as coisas fluírem. As superações, e foram muitas, como eu já coloquei aqui para vocês, né? A questão, eu esperei tanto, que quando eu pensei que eu estava num curso, e fui convidada para falar, seria uma roda de conversa, então eu teria uma colega para interagir comigo, e essa colega, a professora Kátia, não pôde, né, por questões pessoais, que ela está passando agora uma situação complicada, o celular dela não estava legal. Então, ela fez e virou uma palestra. Eu falei assim, e aí? Mais uma vez, o desafio. Então, a gente vai se superando, e a vida é isso, é avançar, é crescer sempre. E vamos passar pelo novo normal, que não tem, como a pandemia não tinha uma receita pronta, pegou todos de surpresa, até as pessoas que deveriam estar preparadas politicamente para gerenciar a nação, mostraram um total desrespeito com a nação brasileira, não estavam preparados para uma pandemia, e nós também não estávamos preparados, mas no nosso mundo, na nossa célula, que é a educação, né, na nossa cadeira ali, nós estamos dando show, porque nós estamos vencendo e vamos viver esse novo normal. Esse novo normal não tem receita, não sabemos o que é, como vai ser. Podemos prever? Podemos nos preparar da melhor maneira possível? Podemos, mas prever totalmente não. Tomara que seja produtivo e que seja mais seguro possível, que tudo corra bem. Pode passar, Vera, por favor. Mostra do trabalho desenvolvido nesse período. E aí, é um pouquinho, né?
Aqui tem a foto do meu aluno, e nós fizemos o que está de chupetinha, o Miguel, nós fizemos para eles amassarem a bola e acertarem no alvo. Podia ser um balde, uma bacia, uma sacola, o que tivesse em cada eles tinham que ficar uma certa distância e acertar. E ele, com a chupetinha dele, está dentro de casa, gente. Para que, se fosse na escola, tira essa chupeta, que não sei o quê. Lá ele está lá com a chupetinha dele, brincando de montão, fazendo várias poses. E essas mãozinhas aí, nós demos uma aula, fizemos um material em casa com coral, com coloral, com açafrão, pedimos para a mãe fazer. Quem tinha tinta em casa usou. Aí depois, quando o kit chegou, usou com a tinta que veio da prefeitura. Mas nós, assim, gente, acontece de tudo nessa sala de aula remota. Aí tem um aluno assistindo a professora lá no notebook dele, logo no centro da tela. Aí a menininha que eu falei para vocês, que se vestiu, chapéuzinho, ela foi pegar um objeto vermelho, mas não satisfeita, a mãe falou que ela quis ser a chapéuzinho vermelho. Ela colocou que aquele momento era dela e posou para a foto. E achei muito interessante, porque não estava previsto, né? Vista-se de chapéuzinho, não tinha isso. Então, foi uma coisa natural. E tudo que é natural, que é espontâneo, é muito rico. Aí tem um aluno fazendo a Torre Copos. Tinha uma outra foto, que é muita foto, né? Aí teve uma aluna que, além de fazer a Torre Copos, ela fez tipo uma trilha, tipo um trem de copos. Teve outro que começou a fazer outras coisas além do que a gente estava pedindo. Tudo isso está no meu Face, tá, gente? Depois, quem quiser ir lá olhar, pode passar, Vera. É muito difícil selecionar fotos. Muito, muito, muito. O eu, o outro e o nós. Como eu falei, né? Nesse campo de experiência, tanto a Cultivando como a BNCC embasa a nossa ação pedagógica, nós devemos pensar em atividades onde o aluno constrói ideia de concepção de si mesmo, do outro e do coletivo. Então, ele vai se olhar, nós vamos procurar que ele fale como ele é, qual é a cor da sua pele, como é o seu cabelo, como é a mamãe dele. E ele vai ter oportunidade de perceber similaridades, diferenças e reconhecer-se um valor, que ele é bonito, bonita, do jeito que ele é, com o seu tipo de cabelo, com a sua bochechinha gordinha, né? Então, o eu, o outro e o nós, mesmo nesse sistema que nós estamos sendo obrigados a vivenciar, não pode de maneira nenhuma deixar de acontecer. O trabalhar a identidade, reconhecer a sua foto, reconhecer você, reconhecer seus pais, reconhecer seus familiares e até mesmo reconhecer os amigos. Não que seja no momento o mais indicado esse objetivo, mas acaba acontecendo pela vivência que eles estão tendo através da tela do celular, por incrível que pareça. Então, é muito importante o aluno ter esse campo de experiência retratado nas atividades, quando nós oportunizamos atividades de valorização de si, do outro, da família. Gente, eu não liguei meu arco. Pode passar, Vera, vou abanar. Vou manual aqui. Corpo, gestos e movimentos. Essa gatinha aí, ela expressou, nessa aula, eu cantei uma música e fiz os gestos da canção, né? A música falava de amiguinho, de abraçar, eu queria te abraçar, eu queria te beijar. No final da aula, né? Aula de 2 minutos, gente, aula de 3 minutos, não pode ser nada muito longo. Eu peço para o aluno fazer um gesto da canção. E a mãe foi lá, vai bater a foto, o que a tia fez? O que a tia ensinou? Aí ela repetiu exatamente. Então, essa aprendizagem de conhecer e explorar o seu corpo, de se abraçar, de botar a mão na cabeça, né, de pular num pé só, esse movimento, esse repetir, se imitar, isso também faz parte do nosso currículo, né, que está na Cultivando, tem que estar presente nas nossas aulas, nos nossos planejamentos.
e oportunizar isso cada vez mais para a criança, porque ela está imitando, ela está brincando, ela está raciocinando e refletindo sobre o que o professor está falando. E é muito interessante ver, se nós estivéssemos no presencial, né, nós teríamos todo aquele cuidado, né, na questão do corpo, da higiene, né, da saúde. Então, em alguns momentos é delicado a gente estar falando isso dentro da casa do aluno, né? A gente entra na casa do aluno através do WhatsApp, do vídeo. Ah, vai lá e não sei o quê. Aí ele não tem água, às vezes ele não, né, não tem material individual. Então, a gente fala, conscientiza, que é importante, mas na hora de pedir atividade, a gente já procura adaptar para não constranger, para não deixar uma coisa assim um pouco invasiva, mas sempre não deixando de falar a importância de você ter a sua toalhinha, sua escova de dentes e tal, mas já que nós estamos nesse momento remoto, vamos explorar mais a dança, a brincadeira, o pique, o imitar, beleza? Pode passar, Vera. Traços, sons, cores e formas. Então, nossos colegas explorariam demais isso no presencial, né, com vários desenhos, cartazes, e, gente, baixa um Ivan Cruz lá, baixa um artista lá na professora e sai coisas assim mirabolantes. Então, o que nós fizemos? Essa última foto já é com material que veio da prefeitura. Antes a gente não estava pedindo nada com tinta, nós não estávamos pedindo nada com cola, tá? Aí algumas nossas agentes lá do CEDIAS, tá? A gente não estava pedindo mesmo, porque a gente tem essa consciência que alguns iam ter a oportunidade de comprar e outros não iam ter, então a gente não fazia para não gerar esse clima de constrangimento, de falar que não tem e tal. Então, a minha aluna, na semana que nós falamos da Emília, eu pedi para eles fazerem a letrinha da Emília com lápis, com pregador de cabelo, com palito de fósforo. Gente, saiu de tudo. Não deixaram de fazer, porque não tinha material. Então, assim, a gente procurava sempre diversificar, sabe? Com o que você tiver, com tampinha de garrafa, e foi muito bom. Pode passar, Vera. E aí, nesse momento, onde a criança é convidada a conviver com expressões culturais, artísticas, artes plásticas, colagens, né? Ela vai pintar, ela vai experienciar texturas. Em casa, se agora ela tem o kit, que tal explorar o kit? Então, a minha aluna, ela realmente embarcou no universo da pintura. Ali você não vê a diferença de pintor e obra, foi uma coisa só. E a mãe dela, louca, tia, o que está acontecendo aqui? Eu, deixa. Ainda bem que a mãe topa tudo. Também tem mãe que não toparia isso, não. A mãe, deixa, depois eu dou um banho nela, lavo com esponja, isso aí, deixa. E ela, além de fazer, porque a aula, gente, era misturar o azul, botar um pouquinho do azul numa tampinha, o amarelo, para virar, para transformar, para que traços, cores e formas, para transformar no verde do Visconde. Olha o que se transformou. Aí vocês têm uma noção. Essa aí também para os pais também terem uma noção como que é a vida do educador, né? Interessante. Eu gostei muito dessa foto, eu quis trazer. A Marília e a Bela também gostaram muito dessa foto. Então, a criança tem espaço não só para criar, não só de apreciar uma arte, né, nessa experiência, traços, sons e cores, mas também experienciar, botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa. Pode passar, Vera. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Nesse campo de experiência, nessas aulas específicas aqui, nós estávamos falando numa aula Semana da Água. E aí eu abro o vídeo, bom dia, crianças, tal. Ai, tô com uma sede. Espera aí que eu vou beber um pouquinho d'água. E aí eu apresento um copo com água limpa, potável, um copo com uma cor estranha, uma coloração, aí eu cheiro. Aí eu falo que a água tá com cheiro de barro, com cheiro estranho, que eu não vou beber. E aí eu converso com eles, como é bom beber água. E a minha atividade foi
bebe um pouquinho d'água, peça a mamãe ou o papai para te dar um copinho d'água e bate uma foto para te ver se você está bebendo água, como é bom, como é importante se hidratar. E pronto, acabou o dia. Falei, eles entenderam, eles falaram que gostam de beber água, porque eu pedi um áudio, sempre eu peço um áudio, sempre vão falar. E aí, tá bebendo água? Você gosta? Você não gosta? Você gosta de comer fruta? Você gosta de comer legume? Qual você gosta? Qual você não gosta? Qual é a profissão que você quer ter quando você crescer? Sempre eles vão falar. E depois eles vão executar da maneira que for possível, né? Então a gente procura sempre fazer essas adaptações. E do outro lado, o garotinho está com brinquedinhos amarelo e azul. Então foi proposta uma brincadeira onde eles pegassem essas cores, objetos que tinham essas cores em casa. Né? Tipo como fosse um alerta-cor ou um mestre-mandou adaptado dentro do conteúdo que nós estávamos trabalhando, né? E aí eles foram lá e percorreram a casa. E não tem essa da mãe ir lá e pegar na mão, não. Eles querem pegar. E quando a mãe pega, a mãe fala comigo, tia, se eu pegar, ele não quer, ele quer outro, ele quer que eu pegue. Que a tia falou que é ele que tem que pegar. É desse jeito. É desse jeito. Tá? Então, pode passar a Vera. Estou um pouco preocupada com o tempo, mas tá. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Essa é uma das partes que, particularmente, assim, na BNCC, no Cultivando, a gente se envolve muito. Você dá oportunidade para a criança compreender o espaço, e se a gente estivesse, né, na unidade, eles iriam compreender o espaço escolar, o espaço interno, externo, e iriam compreender o que é na escola, o que acontece na escola, o que acontece em casa, mas dá para fazer também, porque se a gente pensar numa atividade que é para amanhã, então a gente está falando de tempo, né? E quantidades, aí eu contei a história dos 3 porquinhos e solicitei para que, eu perguntei qual era a idade deles, eu já sei, mas eu queria que eles falassem. Qual é a sua idade? Na minha turma tem alunos de 1 ano, de 2 ou de 3? Tem aluno aqui, ó, se tiver aluno de 5 anos, não é da minha turma, não. E tu começa a conversar com eles, agora eles gravam um áudio me respondendo. Tem 3 anos, 3 anos. Agora faço 3 com o dedinho. Aí eu expliquei no vídeo, né, eu gravando, 1, né, 1, 2, 3. Fica segurando o dedinho, pede para a mamãe bater uma foto. E aí, gente, teve 3, de tudo quanto foi jeitinho. Vocês vão ver que ela não está nem segurando, e o outro já precisou apoiar com a outra mãozinha. E é isso, deixar que eles se movam nessas quantidades de contar, nessas relações, essas relações que iriam existir naturalmente em sala de aula, e agora nós vamos adaptar para as relações que existem em casa, né? Essas questões de regrinhas de casa, o que pode, o que não pode em casa, o que não pode na escola, né? Como nós vamos nos comportar, os nossos combinados, né? Eu estou frisando bastante com os nossos alunos, porque a nossa aula vai começar, tem que dormir cedo, para poder acordar disposto, eu fico esperando, e aí a gente vai conversando. E quando eles entram e falam comigo, eu sempre falo, ai, que bom te ver, fiquei feliz porque eu ouvi sua voz. E é muito importante esse momento, né? Gente, é claro, no presencial é outro nível. Os alunos iriam explorar os espaços externos, iriam experienciar objetos ali sob a supervisão do educador, né, explorar materiais, N tipos de materiais, texturas, espessuras, tamanhos e formas diferentes. Em casa não temos esse recurso. Mas se a gente cruzar os braços e não fazer nada, é pior. Então vamos fazer alguma coisa, porque dá para trabalhar com pregador, com tampinha de garrafa, e você deixa livre, ó, o que você encontrar, você traz, vamos supor, quantidade, você traz 3, o que você tiver, e aí o aluno vai, né, o responsável também vai tentando, vendo que você quer ajudar, que você quer que ele faça, ele também, já que você abriu para possibilidade, a gente teve até estojo de maquiagem no dia da contagem, botaram lá o pincéis de maquiagem,
mas está super, super certo. Vamos, vamos, vamos. Ah, é legal. Essa atividade também foi da Semana da Literatura, foi contada pela agente educativa Mariana, João Pé de Feijão, e a gente faz uma enquete, depois da contação da história, nós fazemos perguntinhas pequenas. Qual o nome do menino? O que aconteceu? E eles têm que elaborar, né? O feijão crescer, eles vão ter que elaborar, né, o pensamento e dar a resposta. E nós fizemos como atividade um plantio da semente do feijão. Por que não? Só porque está remoto? Ah, não tem graça. Tem graça. Já molhou seu feijãozinho hoje? Como é que está? E aí a nossa turma fez o plantio. A foto do menino não tem uma qualidade muito legal, assim, a resolução. Mas, assim, o olhar dele, quando eu olhei assim, essa foto, parecia que ele estava olhando diretamente para mim, me mostrando o feijãozinho dele dentro do pote. E a outra foto é da aluninha Giovana, e ela já com o feijãozinho na 2 semanas, já bem grandinho, e a mãe trouxe, tia, eu posso mostrar no grupo como é que está o feijão? Você pode, você deve. Vamos lá, posta. Ela me chamou no privado e tal, conversou comigo, não, vamos lá. E foi uma troca, todo mundo desenvolvendo aquilo e mostrando. Quem não deu certo, vamos plantar de novo, vamos tirar do algodão para a terra, né? Pedir para alguém ajudar, alguém que tem bastante habilidade aí para botar no chãozinho, numa lata de leite assim, com terra. E assim, são N atividades que nós procuramos trazer para motivar, para brincar, para ensinar, né? Porque, como eu falei, quem não entende, né? Quem não fez a formação dos professores acha que nada faz sentido. Mas nós vemos intencionalidade em cada ação. E isso é o que nos dá força para continuar, porque nós estamos vendo o retorno, né? Na fala, na interação, né? O aluno que no início não queria tirar foto, não queria filmar, e eu sempre falava, mas vamos respeitar o momento dela, se ela quiser depois que você grave, ou se você conseguir gravar sem que ela perceba, bater uma foto sem que ela perceba, porque tem alunos que são muito tímidos, né? Tem professor tímido e não deve ter aluno tímido. Então, a gente respeitando esses momentos do aluno não falar, não está bem, tomou vacina, não está no bom dia, e a gente vai se adaptando a essas demandas pessoais, essas demandas emocionais, né? Até mesmo do responsável, não está num dia legal para fazer, como eu já tive, né? Eu solicitei a minha colega, a Mariana, falei, Mariana, hoje eu não tenho condições de falar no grupo, né? Tive uma perda, né, muito significativa, acabou a minha voz, fechou tudo. Ela, não, Roberta, prontamente, Roberta, eu vou interagir aqui com o grupo, eu não quero transparecer para a turma que eu não estou bem. Eu comecei a aula no alto astral e chegou a notícia, então, tudo que acontece aqui acontece do outro lado. A gente precisa muito viver essa empatia, isso não é teoria, isso tem que ser prático, isso tem que ser real. O responsável sente, o aluno sente. Meu filho percebe, né, como está a professora dele percebe como ele está, e ela sempre também fala com ele, o que está acontecendo? Né? Perguntando, cadê você? Interagindo com ele, né? Você está melhor? Sua mãe falou que você não estava bem, aí ele fala, estou melhorando, né? Acordei agora, ela acordou agora, vou embora, menino, e é assim. E é assim, vivendo cada etapa, cada dia, mas naquilo que a gente se dedicou a vida toda e vai se dedicar até o final da nossa jornada, né? Que é educar. Pode passar, eu acho que eu acabei. As referências usadas foram a BNCC e, né, a nossa proposta pedagógica, que é a Cultivando, se apropriem cada vez mais, porque é um material muito rico, tá? Para concursos, para bibliografias, referenciais de artigos, quem está aí estudando, voltando para a sala de aula, fazendo formação, fazendo pós, futuras mestradas. Então, se apropriem desse conhecimento, porque aqui na rede, que bom que nós temos
profissionais com gabarito, e eu espero não ter decepcionado a expectativa da minha querida diretora e das minhas colegas, né, coordenadoras da, da Secretaria de Educação Infantil, e nem as expectativas de vocês de terem me dado esse momento, né, para falar, para expor um pouquinho das minhas vivências, dos meus receios, das minhas inseguranças que a gente está passando. E espero que, de alguma maneira, vocês possam também ter se sentido representadas na minha fala. É isso. Roberta, assim, a gente já estava conversando há algum tempo, que foi um tempo breve, mas você conseguiu realmente fazer a palestra, né? Você diz, não, no início da sua fala você diz, não é uma palestra, é uma roda de conversa, mas é uma roda de conversa que você traz para a gente a tua experiência, e isso é bacana numa troca. Eu até aqui coloquei no chat, se as pessoas não quisessem fazer perguntas, que pudessem fazer alguns relatos, né? Então, a Jairza também diz aqui que tem fotos da turma dela e que ela concorda que a educação infantil alicerce, né, da educação. Nós vimos isso de manhã, né, com o professor Tiago, falando das oportunidades educacionais com as crianças de educação infantil, que elas têm mais propensões, aquelas que são mais bem-sucedidas, né? E aí a Jasa também coloca aqui, são encontros como esses que me enchem de esperança no futuro da educação brasileira. Então, a Vânia está te parabenizando, que representou muito bem, Janaína está aqui dizendo que você é maravilhosa, e aí ela tem uma pergunta aqui. Né? Combinou com os colegas, está tudo combinado. A Tânia pergunta aqui, a Tânia da creche Rosa Miller. E ela pergunta, como interagir com uma mãe que não aceita em dar o telefone para a criança? Eu vou deixar você responder isso, né? Vou deixar você responder, e só para a reflexão, porque vai ficar um pouco para reflexão, porque isso aí nós vamos responder ao longo da formação. Pensem que nós fomos invadidos tecnologicamente em relação à nossa casa, mas também nós invadimos o ambiente dos pais. Então, agora eu deixo contigo para responder essa pergunta aí, Roberto. É verdade. Eu acredito que você, Tânia, né, ter essa conversa no particular com ela, no privado, e tentar colocar para ela que o aluno, que é o filho dela, no caso, no momento, esse é o veículo que você tem para se dirigir a ele. E que ela não oportunizar o telefone celular dela, com medo dele cair no chão, dele, né, de alguma maneira danificar, né, ela está também prejudicando o desenvolvimento dele. Então, se ela puder sentar ao lado dele e supervisionar esse momento de assistir o vídeo, ela vai perceber e também tentar controlar, porque cada criança é uma criança, porque tem criança, gente, com 3, 4 anos, você coloca a tela de uma atividade, ele muda a tela e vai para o jogo. E não é isso. Agora é o momento da atividade, é onde a professora vai falar. Então, entra um pouquinho aí da dinâmica dela enquanto mãe, né? A insegurança dela de... Eu estou levando para o lado de quebrar. Não estou levando nem para o lado do filho dela ver coisas indevidas que possam existir nesse telefone. Mas que é o veículo no momento. E quando chegar um outro momento que voltar ao presencial, não vai ser mais necessário. Se ela puder facilitar para que o filho dela tenha essa experiência, né, de ouvir uma contação de histórias, de ter um momento de troca, de ter um momento de interação, porque ele vai ver o vídeo do amiguinho. E tem crianças famílias, né, que não entendem o que você está pedindo, mas quando ele vê o que o amiguinho fez, aí, vou fazer agora, eu entendi. Entendeu? Então, você falar com ela com jeitinho, que ela não vai ser a pessoa, não é possível que ela seja a pessoa que, ao invés de oportunizar o avanço do filho, venha
livre a impedir por conta de um objeto. Por mais que seja caro, seja um objeto de trabalho, seja um objeto que ela suou muito para pagar todas as prestações, que ela possa supervisionar, que seja sentado no colo dela, então, né? E isso vai se tornar real. Gente, que criança com 1, 2 anos não assiste Galinha Pintadinha no celular? Não vai assistir a aula da professora? Então, a gente precisa chamar os pais para a realidade que, no momento, é necessário. Essa seria a minha fala e eu ia chamar ela para mim, não iria chocar ela batendo de frente, não. Eu ia tentar ganhar ela, cativando ela para ela, né, permitir que, sobre a supervisão dela, ela fosse, permitindo que ele fosse interagindo. Assiste, parou, faz o trabalhinho, agora a mamãe vai guardar o celular, porque a mamãe trabalha com celular ou necessita por N questões, né, é uma realidade, mas que não impedisse. Eu ia pedir ela com bastante carinho e talvez eu ia conseguir. Eu acho que eu consegui. Vai tentando, não desiste não. Não desiste não. Aqui também, Roberta, eu não sei. Elaine Cristina levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Elaine? Bom, a Márcia Batista também levantou a mão, porque às vezes eu levanto a mão aqui também sem querer, por isso que eu estou perguntando para dar voz. Não, né? Tá, bacana. Eu acho que esse momento é um momento muito rico para a educação infantil, né? E é um momento que pode ser ampliado. Não sei se a Vera concorda comigo, daqui a pouco a Vera vem e arremata aqui meu pensamento. Ampliado entre as escolas. É possível, né? É possível que se façam encontros remotamente para troca de experiências. E isso é rico, porque quantas questões aqui a Roberta trouxe, que vocês estão passando e que agora vocês saiam daqui pensando, poxa, mas eu poderia ter feito de outra forma, vou pesquisar, porque eu estou vendo que eu sou uma professora pesquisadora, várias experiências aqui enriquecedoras, e principalmente não é só a prática, é a prática aliada à teoria. A teoria está ali dando suporte, que é o que vai dizer para o pai lá na ponta, olha, pai, eu estou com o documento tal e o documento tal é que embasa o que eu estou fazendo, caso seja questionada. Então, essa sua fala foi muito bacana. Agora eu vou passar para a Vera, que a Vera vai finalizar. Eu acho que a gente está finalizando o dia hoje muito bem, né, Vera? Com certeza. Parabéns, Roberta. A sua fala foi maravilhosa. Eu acho que o pessoal ficou tão bem representado que as perguntas foram poucas, né? Mas, assim, eu fui na tua fala anotando algumas coisas que eu acho que vai ficar, assim, para reflexão mesmo, né? Essa semana é uma semana de reflexão, foi pensada com muito carinho por nós, né? Foi pensada de uma maneira bem pequena, não foi, Marcos? E se tornou uma semana de formação. Nós fomos construindo, né, o meu desejo, né? Eu fui dialogando com o Marcos, e Marcos foi absorvendo e entrou, né? E se encantou também pelo desejo nosso de querer fazer esse momento que sempre foi pedido por vocês. E assim, eu estou muito feliz por poder estar oportunizando essa rede, né? Eu me vejo no lugar de vocês porque eu também estava na escola e sei das angústias que foram vividas. Eu vivi isso no passado, enquanto orientadora pedagógica que sou. Eu estou na secretaria, mas eu estava lá na escola também e sei de tudo isso que vocês passaram. Então, tudo que foi falado foi muito bem representado, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que fica como reflexão é a questão da delicadeza e o cuidado de pensar no outro, né? Nós precisamos ter essa delicadeza. Eu tive um momento no ano passado que eu estava tão nervosa, tão angustiada, que eu parava assim, pô, espera, eu tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar que esse meu professor, ele está aprendendo como eu estou aprendendo. Hoje eu aprendi a passar o vídeo, coisa que eu não conseguia fazer até então. E aí você, a cada dia, vai aprendendo. Ter a humildade de entender que eu não sou o expert. Eu estou aqui para aprender. E juntos, né? Eu acho que o que fica de lição da pandemia, a gente comentou isso muito quando a gente estava planejando essa semana, foi a oportunidade de termos o tempo de planejar. É uma coisa que eu e Marcos, estamos
brigando, assim, brigando no sentido, não é brigando de briga, lutando para que isso fique na rede. O tempo de vocês dialogarem com o seu par, dialogar com a sua colega, dialogar com outros colegas, de planejar juntos cada ação. Hoje a gente tem isso como lição dentro da rede, que é importante ter esses momentos de diálogo, de troca, o que deu certo para você, não deu certo para mim, o que a gente pode avançar. Nós fizemos isso na construção do dia de hoje. A Roberta foi falando e nós fomos construindo e virou uma palestra, não foi, Roberta? Roberta, como é que eu vou dar uma palestra? E hoje você está de parabéns, Roberta, você venceu mais um desafio. E eu convido a rede para esse diálogo, né? A nossa proposta é que vocês tenham essa voz. Eu tenho muito diálogo com o especialista, mas eu quero ouvir a rede, enquanto professor que está lá na ponta, ouvir um pouquinho do que vocês estão fazendo. Ter esse momento de troca, a gente está pensando nisso, sim, com muito carinho, né? E outra coisa, são os avanços que nós conseguimos, né? O amadurecimento que, enquanto profissionais, acho que todo mundo amadureceu um pouco, com as dores, com os sofrimentos, com as angústias de não conseguir, né? De não conseguir fazer o que você pensou, né? Quantas vezes nós fizemos vários vídeos, eu recebi às vezes mensagens de professor, meu celular pifou, meu celular está sobrecarregado, eu pensei em fazer uma coisa e não deu certo, e aí nós fomos construindo aos poucos, né? Às vezes em coisas simples, nós conseguimos ter resultados maravilhosos, né? Então, é na simplicidade que a gente consegue as grandes conquistas. Então, assim, dar os parabéns a todos e a todas que estão participando, a oportunidade da Roberta estar falando um pouquinho da experiência dela, poderia ser qualquer uma de vocês, qualquer um que está aqui hoje assistindo, poderia estar nesse lugar que a Roberta está, então eu faço esse convite à rede, que queiram, que falem, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né, Roberta? Você conseguiu vencer a timidez, eu principalmente, porque eu sou extremamente tímida para falar em rede social, e estou aqui falando com vocês, então é diferente de eu estar dialogando numa sala de reunião com o meu grupo. Então, assim, parabéns. Eu acho que a rede está amadurecendo muito. Essa semana começa, né, hoje, nós tivemos hoje o professor Tiago, agora a Roberta. Amanhã nós não vamos ter, por questões, né, de logística, né, da Mariane, mas quinta-feira a gente vai ter, sexta, e eu espero que vocês se deliciem e aproveitem o melhor que puderem desses momentos, né? Então, assim, dá o parabéns mesmo a todos, porque a educação infantil, ela tem uma história dentro do São João de Meriti. Nós temos história, né? Eu tenho 21 anos de rede e eu tenho orgulho de falar que faço parte da educação infantil. A educação infantil de São João, ela tem uma história e tem um respeito por quem passa por esses no lugar que eu estou hoje, né? Todo mundo que esteve no lugar que eu estou hoje sempre respeitou aquele que saiu dessa cadeira, respeitou a escola, a unidade, a creche. Nós temos esse respeito entre nós, e eu tenho muito orgulho disso, da continuidade, do respeito que nós temos pelo trabalho do outro. Então, assim, parabéns mesmo, eu estou muito feliz. E eu acho que a gente encerra, né, Márcia? Tem algum recado que você queira dar? A Márcia quer dar mais uma palavrinha, e um beijo mesmo no coração de cada um. Tá bom? Sim, nós encerramos aqui. Aguardamos vocês quinta e sexta, reforçando o que a Vera colocou. Se deliciem, aproveitem esse momento, que eu tenho certeza que sairão vários frutos daí, né, Vera? Certeza, é o que a gente espera. A gente sabe que tem os frutos, né? Eles precisam aparecer, florescer, né? As árvores estão aí, as raízes já foram plantadas, as árvores já cresceram, a gente agora precisa florescer. Florescer no sentido de apresentar, de se mostrar mesmo enquanto profissional que vocês são, que tem trabalhos, coisas belíssimas que eu tenho visto. Não tenho oportunidade de acompanhar tudo, gostaria de acompanhar mais, mas eu escuto os relatos, eu vejo os vídeos que são passados às vezes para mim. Então, assim, é encantador ver o quanto vocês estão vencendo, né, nesse momento de ensino remoto, né?
há um ano atrás, eu escutei muito, até mesmo no início do ano, que não existia ensino remoto para educação infantil. Isso era impossível. E hoje a rede mostra que é possível, sim, acontecer. E acontecer com qualidade. E essa qualidade, quem traz são vocês. Então, meu orgulho, parabéns de estar representando a rede nesse momento, num momento tão difícil, e assim, vocês estão superando assim cada vez mais. Eu tenho orgulho de falar que estou no Departamento de Educação Infantil da Rede de São João de Meriti. Tá? Então, meu beijo carinhoso em cada um de vocês. Tchau. Obrigada, meninas. Obrigada a todas. Até a próxima.